Olá, amigos, colaboradores do Hospital Estadual Getúlio Vargas. Eu sou Leonardo Melo, coordenador administrativo, e venho por meio dessa passar para a equipe algumas técnicas de gerenciamento de conflito. Lembrando que esse treinamento ele segue o roteiro do NEP, que é o nosso núcleo de educação permanente. O nosso objetivo é alinhar conceitos, alinhar métodos de abordagem de processos inerentes à nossa rotina, no intuito de elevarmos o padrão de abordagem, fazendo com que todos nós estejamos alinhados com as expectativas da nossa direção e do nosso secretário de saúde. A nossa missão ela sempre será melhorar o resultado, a entrega de cada pessoa que trabalha em nossa equipe. Bom, sem mais delongas, no nosso primeiro ponto, iremos entender e diferenciar um conflito de um confronto. Repare bem, um conflito ele é uma tensão, é quando não existe entendimento entre as pessoas, entre as partes, que é bem diferente de um confronto. Um confronto já é o choque, é quando eu parto para o embate. Normalmente, o confronto nasce do conflito. Então, pense assim, existe uma faísca, um atrito, e a pessoa pode ou não ir para o confronto. Então, o que a gente precisa ter claro em nossa mente, enquanto colaboradores do hospital, é que o conflito ele pode surgir, sabe? A divergência vai surgir, isso vai acontecer, Seja com pacientes, seus pares, colaboradores, até de outro setor, enfermeiros, médicos, seus superiores, mas precisamos evitar ao máximo o confronto. Bom, para isso, a gente precisa entender como surgem os conflitos no nosso setor. Quem acende esse pavio? Quais atores que contribuem para o conflito? Sabe, tem um ditado antigo na medicina que diz o seguinte: sublata causa, toletu effectus, ou seja, suprima a causa que o efeito cessa. E no nosso caso, e no nosso círculo, essa causa ela vem da interdependência de tarefas. São quando 2, 3 ou mais grupos dependem de outros. No nosso caso, repare bem, o visitante ou querelante, ele depende da liberação de algo da portaria, que depende da liberação do administrativo, que depende da liberação, muitas vezes, da enfermagem, dos médicos, da documentação médica, da assistente social. Você está comigo? É um ciclo que ele pode ser vicioso ou virtuoso. Às vezes será vicioso e nessa hora nascerá conflitos. Então, nessa hora, quem está na ponta vai precisar ter gelo no sangue. E para isso vamos adotar algumas estratégias de abordagem. Então, minha primeira dica para evitar que esse conflito ele vire um confronto, é ter empatia. Repare bem, ter empatia nada tem a ver com ser bonzinho. Ter empatia é olhar através do outro, através do olhar do outro. É pensar o seguinte: se eu estou pensando de um jeito e aquela pessoa está pensando de outro jeito, o que está fazendo aquela pessoa pensar daquele jeito? Qual é a história que existe por trás dela? Vou contar a história para vocês. Um dia eu cheguei na recepção, tinha uma mulher berrando, dizendo que ela iria entrar para visitar o parente dela. Ela estava muito alterada, ela não tinha levado a vacina, e eu lembro que ela já estava, as pessoas me chamaram já no último estágio. Então, naquele momento, o primeiro ponto é a gente buscar empatia, a gente tentar enxergar a dor que ela deve estar sentindo. Ela foi barrada, Isso gera nela uma sensação de hipossuficiência. Então, a única alternativa que eles terão nesse momento, lá na ponta, é gritar e gerar o caos, que nada mais é que uma busca desenfreada por atenção. Eles querem ter atenção. Então, repare bem, ao se aproximar de um conflito, nós vamos levar duas máximas. A primeira é que a gente precisa ter empatia. E a segunda é que a gente jamais pode desrespeitar o fluxo do hospital e as nossas normas. E aí você me pergunta, e agora, José? Como diria Carlos Drummond de Andrade. Pessoal, primeiro,
nem sempre a gente vai conseguir atendê-los, né? Mas a gente precisa aprender a dizer um não, né? Aprender a dizer um não com empatia. Se vocês aprenderem a dizer um não com empatia, vocês terão paz não só no seu trabalho, mas no seu relacionamento, com seus amigos. Isso é para a vida, né? Então, para resumir, nesse caso concreto, ela gritava muito, né, lá no acesso principal. Eu cheguei dizendo em voz bem baixa e calma que queria ajudar ela e pedi para ela me acompanhar até a parte de fora. E aí ela começou a gritar mais uma vez. Eu percebi assim que involuntariamente ela queria angariar novos adeptos, né, que daí ela fica mais forte. E aí eu baixei mais meu tom e disse: senhora, eu quero entender o que se passa, eu quero tentar te ajudar, mas a senhora precisa falar baixo e ir comigo lá para o lado de fora, né, para a gente deixar o fluxo continuar seguindo normalmente aqui, sabe? Você vem comigo? E aí nessa hora ela me acompanhou, né? Ela me acompanhou, ela foi lá para fora. O meu objetivo era tirar ela do foco, né? Aí você me pergunta: Léo, por que você não colocou ela dentro do hospital, levou ela para sua sala, né? Para ter uma privacidade? Porque se eu colocar ela dentro, ela pode se revelar. E aí ela já vai estar dentro do hospital. Não vai dar para eu meter a mão e tirar, né? E segundo, ela poderia quebrar minha sala inteira, né? Então eu pensei: vou tirar ela do foco, mas vou buscar um local vazio para conversar com ela do lado de fora. Dessa forma, nesse momento, vira uma negociação 1 a 1. Se a pessoa permanece no foco, ela pode contagiar várias vozes reclamantes, né? Então, nesse caso, ela parou de gritar e calmamente ela começou a me contar a história dela. Ela tinha tomado as vacinas, né? Não tinha comprovante, veio de longe, sabe? Estava sem internet, e dessa forma ela não podia entrar no hospital, né? Então, nessa hora, surgem 2 questionamentos. Primeiro, eu posso resolver sem quebrar o fluxo do hospital? Se a resposta for sim, aí entra empatia, boa vontade, né? Eu resolvo e sigo a vida. Segundo, eu não tenho poder para resolver, né? Podia ser outra situação, eu não tenho poder para resolver. Aí dessa surgem mais 2 perguntas. Não posso porque é um pedido contra o fluxo e extremamente incabível, ou os meus superiores é que preciso avaliar, pois pode ser algum caso de excepcionalidade. Então, nessa segunda opção, não hesite em chamar o seu supervisor ou o seu coordenador. Eu estou inteiramente à disposição assim, para atender, ajudar a resolver esses conflitos, sabe? Sempre que precisarem, assim como os supervisores também estarão. Então, nesse caso, para fechar esse caso, era um Connect SUS. Eu demorei uns 7, 10 minutos fazendo senha, né? Autenticando, baixei o aplicativo, autenticando para ela, para poder ela fazer os procedimentos ali. No final eu confirmei, imprimi o certificado de vacinação. E vou falar uma coisa para vocês, ela nem me agradeceu, né? Aí você me pergunta: Léo, você faria de novo? Sim, quantas vezes fosse necessário. Sabe por quê? A gente não pode ajudar as pessoas na ponta pensando em receber, pensando que elas sejam educadas e que tenham reconhecimento pela gente. Sabe, nós vamos ajudar porque nós somos servidores. Nós estamos aqui para servir o interesse da coletividade e ponto. Bom, a segunda dica, senhores, envolve entender que as pessoas têm valores, né? Temos diferentes percepções, temos valores diferentes, né, da mesma realidade. Você está comigo? Algumas pessoas têm valores diferentes dos nossos, né? Exemplo, né, Leonardo, eu odeio injustiça. Eu não posso ver nada relacionado à injustiça que eu fico louco, sabe? Mesmo não tendo nada a ver comigo, eu me meto para ajudar, eu quero resolver, desfazer a injustiça. Eu sou muito exigente comigo e com os outros no que diz respeito à injustiça. E vou dar um exemplo. Assim, eu fico muito chateado, né, quando alguém trava o meu carro na calçada, sabe? Para ir tipo na padaria comprar um pão. Sabe, aquele famoso rapidinho? Sabe, na minha cabeça isso não existe. Sabe, é como se ele achasse que o tempo que ele deixou de perder procurando uma vaga fosse mais importante que o meu tempo, né? Que eu passei a ter que esperar por ele. Mas, aí, olha só, para ele talvez gentileza gera gentileza. E na cabeça dele não vai me custar nada ser gentil e esperar 2 minutinhos. Sabe, entende?
nessa hora, quando eu começo a compreender, né, a perceber que para aquela pessoa o valor dela de tempo é diferente do meu, eu penso, opa, não vale a pena o estresse, sabe? Eu não vou para o confronto. Eu decido não deixar que o conflito vire um confronto. Então, senhores, na maioria das vezes, nós temos a opção de evitar um confronto. Treta, mano. O cara tá batendo no carro do outro aqui só porque parou na garagem dele, velho. Olha isso. Dito isso, né, vamos dando sequência. Nesse terceiro ponto, iremos buscar compreender o perfil de comportamento de cada pessoa, né, a forma de comunicar, para o melhor relacionamento interpessoal. Por exemplo, se faz necessário entender os diferentes perfis de comunicação. Essa dica ela é muito útil na relação com seus pares de trabalho, pois para entender o perfil se faz necessário uma certa convivência diária ali, né? E é importante frisar que existem 4 perfis comportamentais básicos, sabe, em qualquer pessoa. Há um deles que é predominante e com isso possui grandes chances de determinar as reações do indivíduo quando confrontado, praticamente em qualquer tipo de situação. Então, se a gente aplicar a teoria do âmbito de negócio empresarial, né, a gente pode separar a grande maioria dos colaboradores de uma empresa em 4 tipos. Né? Temos os comunicadores, os executores, os planejadores e os analistas. Então, para a gente falar um pouco sobre os comunicadores, eles geralmente falam muito. Eles gostam de ser o centro das atenções. É uma pessoa comunicativa, né, e geralmente dotada de grande carisma, de um grande poder de persuasão. Ele mostra-se sempre entusiasmado com projetos, novidades, né? Ele tende a ser muito otimista, ele relaciona-se com extrema facilidade. Existem os executores, né? Esses têm foco na tarefa, esses gostam de realizar, né? Às vezes eles atropelam meio mundo, porque eles querem realizar demais, eles são dotados de extrema autoconfiança. Sabe, esse tipo profissional, ele é dominante, sabe? Em casos extremos, ele pode ser até autoritário e ditatorial. Esse cara, ele se dá bem com desafios, com dificuldades, ele possui senso de competitividade, né? O cara é muito corajoso nas suas posturas, ao defender seus pontos de vista. Existem os planejadores, né? Esses precisam entender todo o ciclo, né? Início, meio e fim. Às vezes eles são confundidos como devagar, mas eles não são devagar. Eles precisam saber entender todo o ciclo com clareza para depois agirem. Né? São pessoas estáveis, pacientes, de ritmo constante, né? Alto grau de conservadorismo. Né? Dificilmente as pessoas entram em pânico, mas tem uma pequena capacidade de improviso. E também existe o analista, né, que são as pessoas mais metódicas, né? Eles querem conhecer todos os detalhes, eles aprofundam as questões, são extremamente detalhistas, meticulosos, né? O analista é um cara organizado, responsável, altamente conservador, né? Sendo muito hábil em controlar processos, rotinas repetitivas, né? Enfim, eu acho muito importante nós entendermos que cada perfil tem o seu valor, né? E que quando eu não compreendo o outro lado, né, eu acredito que a pessoa tem que agir igual a mim, o que acaba causando conflitos e possíveis confrontos. Então, repare bem, com muita atenção, repare com muita atenção nesse vídeo a seguir, que vai fazer a gente entender com clareza como resolver conflitos de forma inteligente e com estratégia. Nós fomos condicionados a resolver conflitos hoje em dia de uma forma mais civilizada. Nós não brigamos, como vocês veem no slide atrás de mim, mas nós vamos fazer isso de uma forma mais civilizada, mais pacífica, por exemplo, na forma de queda de braço. Por favor, se juntem aqui, ponham-se na posição, nós vamos fazer a queda de braço. Quem mais vezes ganha, vai ganhar um prêmio.
Vocês têm 10 segundos só. Eu vou fazer contagem regressiva e nós começamos em 3, ok? 1, 2, relaxa, está tudo tenso aqui. 1, 2, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Muito obrigado por sua cooperação, Rodrigo e Marco. Eles empataram, eles fizeram muita força, eles lutaram um contra o outro. Isto foi muito competitivo e muito bem feito. Agora eu gostaria de chamar a Eloá para vir ao palco aqui comigo. Eloá, por favor. E fazer a mesma brincadeira comigo. Se isso fosse uma competição com esses dois homens fortões, nós não teríamos chance. Eu sou muito mais fraco do que eles, eu vi isso ontem. E acho que você também. Mas de toda forma, eu gostaria de te convidar para esta competição aqui e vamos ver se conseguimos ganhar o prêmio. Vamos nos colocar na posição e vou te fazer uma pergunta. Para ganhar o prêmio, você estaria disposto a rachar o prêmio comigo? Ótimo. Então, solta seu braço. E para você não correr nenhum risco, eu vou te deixar ganhar a primeira vez e depois você mantém seu braço solto, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3. Já ganhamos. Muito obrigado pela cooperação. Um dos truques para resolver conflitos é não fazer força, é não fazer concorrência, não competir com o outro, mas cooperar com o outro. E como podemos fazer isto? E agora eu gostaria de ver junto com vocês se vocês estão aptos para resolver conflitos. Eu gostaria de fazer com vocês um pequeno teste de inteligência, uma inteligência que é necessária para resolver conflitos. E eu preciso que todos vocês tirem sua caneta e seu papel. Todos prontos? Então tem duas regras e duas regras só. Por favor, mantenham silêncio total e não divulguem seu resultado. Não falem quais são suas respostas. Combinado? Então vamos lá. O primeiro passo é: pensem em um número maior que 1. Um número inteiro, qualquer que seja maior que 1, e anotem este número no seu papel. Não divulguem o número que vocês anotaram. Todos prontos? Segundo passo: multipliquem este número por 9. Todos prontos? Precisam anotar o resultado desta multiplicação, né? Primeiro passo, vocês pensaram em um número maior que 1. Vocês pegaram esse número, multiplicaram por 9. E anotaram este resultado. Agora o terceiro passo. Eu peço que deste resultado, vocês somem os dígitos. Por exemplo, se fosse 312, seria 3 mais 1 mais 2. Se fosse 2077, seria 2 mais 0 mais 7 mais 7. E vocês fazem isso quantas vezes for necessário para que a soma desses dígitos seja um dígito só. Vamos para o próximo passo. Somando os dígitos. Agora, deste resultado, deste último resultado, vocês subtraem 4. Resultado de um dígito. E nós vamos agora procurar a letra que corresponde com seu número no alfabeto. 1 seria A, 2 seria B, 3C, 4D, 5E, 6F, e aí em adiante. Identificaram sua letra? Ok, perfeito. Então, nós pensamos em um número maior que 1. Nós multiplicamos este número por 9. Deste resultado, somamos os dígitos. Após ter feito esta soma dos dígitos, subtraímos 4. E identificamos a letra no alfabeto que corresponde com o nosso número. Agora vem meu último pedido, e vocês têm 3 segundos para escrever sua resposta. Mas não falem sua resposta, somente já escrevam. Todos prontos? Vamos lá. Pensem em um animal que comece com sua letra e escrevam agora. 1, 2, 3, acabou. Todos prontos? Perfeito. Em que animal você pensou? Em que animal você pensou? Em que animal você pensou? Em que animal você pensou?
Quem pensou em elefante? Quem pensou em outro animal? Em que animal você pensou? Esquilo. Alguém mais que pensou em esquilo? Ótimo. Em que outra pessoa que pensou em outro animal, em que você pensou? Égua. Eu vou fazer depois uma aula de biologia, né? Na sequência. Ótimo. Outro animal? Ema. Perfeito. Alguém que pensou em mais um animal? Eu não consigo ver quando vocês levantam o braço. Enguia. Lá no meio tinha alguém? Isso, escorpião. Ótimo. Perfeito. Então vamos lá. Eu entreguei um envelope para você. Eu peço que você abra o envelope, tira o papel e leia em voz alta o que tem escrito lá. Eu normalmente não anoto égua, estrela do mar, enguia e outros bichos mais raros. Mas eu acho ótimo a sua criatividade. Obrigado pela cooperação. Como é possível que alguém sabe o que vocês vão responder? Porque nós usamos o mesmo raciocínio. E o raciocínio que usamos é o que temos em comum. O que nos diferencia é nossa experiência. Eu já vou abordar esta questão. Por enquanto, é muito importante entender que é absolutamente nosso raciocínio que nós temos em comum, que torna todos vocês previsíveis e também manipuláveis. Quem de vocês fala com seu cachorro? Eu também falo com meu cachorro. E não tem nada de errado de falar com seu cachorro. Não tem nada de errado de tratar seu cachorro como se fosse um ser humano. O que sim está fundamentalmente errado é tratar o ser humano como se fosse um cachorro. E para isto não acontecer, recomendamos uma certa forma de comunicação. Recomendamos o ABCD da comunicação para que vocês saibam identificar o conflito, analisar o raciocínio de seu interlocutor e detectar de uma forma agradável quais os ingredientes que ele usou, quais as premissas e os pontos de partida deles. O ABCD da comunicação é: sejam agradáveis quando vocês falam com o outro. Sejam bondosos e pensem no bem do time e não somente no bem individual. Fiquem calmos, apesar de ficar muito agitado internamente. Fiquem calmos na conversa e procurem uma solução. E vão diretamente ao assunto, porque tempo é o recurso mais escasso que temos. Muito obrigado por sua atenção. Então a chave da questão é o seguinte: eu tenho que ter consciência do que eu quero, porque se eu não quero entrar em um confronto com a pessoa, quando surge o conflito, eu vou olhar pelo olhar dela, logo eu terei empatia. Eu também posso entender quais são os valores daquela pessoa. Por que ela está fazendo aquilo? Né? Ela tem valores diferentes do meu? Né? E terceiro, no caso de conflito com pares de trabalho, né? Qual o perfil de comunicação dela ou dele? Né? Ele é um comunicador? Ele é um executador? Ele é um planejador? Ela é uma analista? Né? Então, para finalizar, sobre o conflito, é importante frisar que muita gente ganha com o conflito, né? Todos nós ganhamos com o conflito. Um conflito bem discutido, bem desenvolvido, que não evolui para um confronto, isso é bacana. Já em um confronto, sempre alguém sai machucado, arranhado, e dificilmente vai ter um vencedor. Então, como a gente viu no vídeo da queda de braço, um dos truques para resolver conflitos é não fazer força, é não fazer congruência, é não competir com o outro, mas cooperar com o outro. Não quer dizer cedendo ou quebrando o fluxo. Cooperar é diferente de ceder. Cooperar entendendo o lado dele, sabe? Nesse sentido. Bom, ficamos por aqui. Essa foi uma parte do nosso treinamento de gerenciamento de conflitos, né? Fiz com o maior carinho, espero que vocês tenham gostado, aproveitado.
e teremos uma prova na plataforma, e é isso. E lembre-se, né, não há humanização se não nos doarmos inteiramente para um único objetivo.